Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Oh, toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus dizer, pra te salvar na cruz morrer, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir. Em sombra ou luz, seja onde for, a Cristo irei seguir. Na terra aqui ou no porvir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir. Meu ser e meu amor darei a Cristo meu Senhor. Ele é meu Salvador e Rei, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir. Deverá Jesus carregar a sua cruz sozinho e o mundo todo estar livre? Há uma cruz para cada um e há uma cruz para mim. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar. Então no rapto irei para casa e terei uma coroa para usar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ouvintes preciosos, os céticos, os incrédulos, criticam e zombam o grande ensinamento, um ensinamento fundamental da fé cristã, de um Deus que permite aos seus fiéis sofrerem com a promessa de uma recompensa eterna. Deus pode salvar a toda a humanidade sem que ninguém sofresse coisa alguma. Haja visto que, quando Ele criou o primeiro homem, Adão, a sua criação original, depois veio um subproduto do homem, que é a mulher. Por isso ela deve estar sempre à sombra do varão. Deus não criou o homem ali e a mulher aqui à parte, como uma criação original também. Ele criou o homem. Gênesis capítulo 5 diz: macho e fêmea. E depois, então, tirou do homem a mulher. Tirou o feminino do homem. Por isso todo homem deve ser homem e toda mulher deve ser mulher. O híbrido, o cruzamento de espírito, tem causado a perversão profetizada e condenada por São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1 e referências. Mas ele tirou o feminino do homem. Portanto, nenhum homem deve ter nada de feminino. E nenhuma mulher deve ter nada de masculino. Mulher é mulher, homem é homem. Cada um deve estar agradecido a Deus e pedir força ao Senhor para ser homem. Agradecida ao Senhor por ser mulher, ser uma matriz, para trazer filhos, trazer homens, trazer mulheres ao mundo, ser a rainha do lar, ser a joia mais cara que existe na terra. É aquela mulher conforme Salomão procurou. E disse que dentre 1000 ele não encontrou nenhuma sequer. O grande sábio Salomão. Mas Cristo preparou esta mulher. Cristo encontrou esta mulher. E cremos que estamos falando a este tipo de mulher. Mas é bom fixarmos a coisa para não ficar mal entendido. Deus tirou o feminino de Adão. Essa foi a criação original. Tirou o feminino de Adão. Portanto, o homem deve ser homem. Deve ser masculino e não ter nada de mistura com o feminino em si mesmo. E nem tampouco a mulher deve ter mistura de masculino consigo. Ela deve ser feminina. Porque foi tirado o feminino do masculino, foi separado por Deus. E os dois se unem agora através do casamento, legitimamente, através do casamento, que é a primeira instituição. Se é que podemos dizer assim. Instituição social da terra. É o casamento. É a união oficial.
é o homem tendo uma disjuntora, deixando seu pai e sua mãe, se unindo à sua mulher e sendo os dois um. Ali está o masculino e o feminino, mas em corpos distintos, determinados especificamente, cada um para a sua missão, respectivamente falando. Homem, missão de homem. Mulher, missão de mulher. Não tente cruzar a coisa, porque aí vem o híbrido. E você vê que lá no Velho Testamento Deus não aceitava essa mistura, o híbrido, nem mesmo das sementes. Nem mesmo das sementes. E os cientistas já comprovaram o que está resultando dessa carne híbrida, esses cruzamentos e a consequência que tem trazido sobre a humanidade, sobre o ser humano, da coisa híbrida. O resultado é este, que elas estão tomando forma masculina e eles tomando forma feminina. Isso, para ser explicado de público, parece ser até meio um tanto fora de ética. Mas não existe outro meio para se vencer a não ser conhecendo a verdade, a raiz das coisas. E Satanás não tem ética. Satanás está ensinando todas as coisas para as nossas pequenas crianças, aí, através das revistas, programas no cinema, na televisão e tudo mais. Então Satanás não precisa ter ética, só nós é que precisamos. Ele não tem ética, ele não respeita menor, nem maior, auditório misto, nem coisa alguma, para implantar uma imagem pervertida no caráter dos menores, dos adolescentes. Por isso nós também devemos desmascará-lo de público. Então daqui a razão pela qual nós necessitamos de fé. A fé que é uma revelação. E sobretudo, meus ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs amados, filhos de Deus, tomar sobre si a sua cruz. Ora, eu fui órfão de pai, minha mãe foi o pai e a mãe do lar. E eu sei o que é uma mulher ter que arcar com a missão de um homem, sem sair do seu posto de mulher. Criar seus filhos como um verdadeiro pai, fazendo às vezes de mãe e de pai sem sair do seu posto de mulher. Isto não foi fácil, porque ela estava tomando sobre si a cruz de mulher, de mãe, e a cruz de pai, sem contudo sair do seu posto de mulher. Nos criou através do serviço doméstico, honestamente, com a Bíblia na mão. Posso dar esse testemunho de público, porque eu creio que há muitas mães nesta hora que vivem da mesma forma. Orando de madrugada, durante o dia, jejuando e orando como São Paulo ensinou às viúvas. E rogos dia e noite, lágrimas nos pés do Senhor, para que, de fato, nós, seus filhos, pudéssemos ser salvos, filhos de Deus, e pudéssemos, ao passar do tempo, nos orgulhar da conduta daquela mãe, da hombridade, do caráter cristão, do seu sofrimento. Estou falando de uma mulher que venceu, na verdade arcando com uma cruz de pai,
e de mãe, sem sair do seu posto de mulher. Porque Jesus disse: tome sobre si a sua cruz. Porque as mulheres querem tomar sobre si as cruzes dos homens, as responsabilidades dos homens voluntariamente. Eu tenho dados aqui científicos, em uma revista científica, de quantos milhões de receitas de psicotrópicos, entorpecentes, usados por mulheres nos Estados Unidos, e a razão principal é esta: é que elas têm tomado responsabilidades sobre si, que não são para a constituição feminina, de uma maneira original, por natureza, por criação de Deus. Aquilo não é uma responsabilidade da mulher. Então a revista está mostrando, dando os dados de quantos milhões de receitas dadas somente em Nova York, sendo 70% para mulheres, 30% para homens. Isto porque elas estão arcando com responsabilidade, com cruzes que não são delas originalmente. E um padre falou isso em outras palavras. Ele disse: a mulher tem fugido de sua missão. E por isso, cada dia, a humanidade se tornará mais sacrificada. Agora, aqui não se trata de uma coisa de desvalorizar a mulher. Não. Deixe a mulher no seu posto. E ela é a joia mais rara. Ela não é a coisa barata da esquina, exposta a qualquer instante. O diamante não pode ser comum, e uma mulher é um diamante. E quanto mais comum a coisa fica, mais barato fica. E quanto mais você quer se comparar, se igualar com quem você não deve se igualar, mais você se desvaloriza. Eu me lembro de um grande cantor rei mesmo da voz, antigo. Eu não vou citar o nome porque então implicaria aquele que tentou sucedê-lo, mesmo tendo uma voz idêntica, mas não teve sucesso. Assim que aquele homem morreu, logo levantou outro cantor com a mesma voz, quem sabe até melhor um pouco, mas não teve o sucesso do outro. Eu não esqueci disso. Não tente igualar a outro. Quando Deus distribuiu, através de Josué, as tribos lá em Israel, aquele que fosse para plantar aveia, seria para plantar aveia. O que era para plantar trigo, então seria para plantar trigo. Ele disse: não tente plantar aveia quando você deve plantar trigo. Se você tem uma comissão de plantar trigo, você terá o seu valor, tudo tem a hora certa. O pequeno parafusinho numa máquina, chega a hora dele ser colocado ali, e ele tem o seu valor, indispensável, naquele mecanismo. Ora, eu creio que os meus ouvintes já estão entendendo. Tome sobre si a sua cruz, a sua responsabilidade. São Pedro recomendou assim: não sofra como quem se intromete em negócios alheios. Mas se você sofre no seu posto do dever, isso te esmera, isso aperfeiçoa a sua fé, e você é mais do que vencedor. Vencer é suportar a prova. Vencer o diabo em suas armadilhas.
suportar a prova, suportar a oferta de lugares que não lhe pertencem por natureza. Isto é vencer as armadilhas de Satanás. Sempre aparecem como portas abertas. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, contra a igreja, contra o homem revelado, contra a mulher revelada. Não é toda porta que se abre e você diz que é Deus que está abençoando. Eva recebeu uma semente da serpente e diz: o Senhor me deu. É claro que aquela lei era do Senhor, mas a semente não era do Senhor. A semente era da serpente, por isso Caim foi um homicida. A criação original de Deus, que era Adão, não podia ter uma semente homicida. Somente um subproduto, uma matriz, pode receber semente. Tratando-se do campo fértil da mulher, da fêmea, somente a matriz poderia receber essa semente. Por isso que a serpente não foi em Adão. Adão era uma criação original. O homem foi posto para ser o varão, o braço da mulher. Um homem dá o braço e a mulher sai ali distintamente, honestamente, vestida, composta. Oh, que beleza! Que coisa intangível é a família! Que coisa intocável é uma mulher casada, é uma virgem! Que coisa digna de respeito! Que coisa santa! Que coisa inviolável! Tome sobre si sua cruz agora. Tome. Há uma recompensa. Torne-se vencedora. Deverá Jesus carregar a sua cruz sozinho e o mundo todo estar livre? Há uma cruz para cada um e há uma cruz para mim. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar. Então no rapto irei para casa e terei uma coroa para usar. Prendera um Cristo e ele a cruz carregou. Porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si. Negue-se a si mesmo agora. Tome a sua cruz, de mulher, de homem, e vamos todos juntos, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, vence o pecado, vence a corrupção e toda a perversão da verdade. Em nome de Jesus Cristo, tome esta bênção agora. Amém. Oh, toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus.
meu Senhor.